Programa de hoje, o maior psiquiatra forense do Brasil. É loucura moral, é a psicopatia, a sociopatia, a condutopatia. Aí tá querendo me tirar como maluco? Cadê seus estudos? O cara que manja muito da história da medicina nacional. Autor de vários livros que guiam a psiquiatria até hoje. Você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro, e nessa... entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça. O grande doutor Guido Palomba. E com ele, o procurador de justiça e comentarista Fernando Capês. Olha o Capês aí. Fala, Capês. Tudo bem? Capês e seus convidados. Sim, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Capês convida. Capês convida. Professor aí não é fraco, não. Não. Hein? Doutor Guido sempre... E ele vai tratar de um tema que é o tema? Urgente. Qual é o tema? Isso, muito importante. Todos os loucos perigosos internados no manicômio judiciário vão pra rua. Eita! Num breve espaço de tempo. Nós vamos comentar, inclusive, alguns. Chico Picadinho, Bandido da Luz Vermelha, Pedrinho Matador e outros. A primeira pergunta que eu queria endereçar para ele explicar para o seu público aqui. O CNJ... Conselho Nacional de Justiça assinou uma resolução acabando com todas as medidas de segurança de internação. Com isso, quem está internado praticou um homicídio, um estupro, maníaco do parque, vão sair de onde estão internados e vão ser tratados em consultórios. Primeira pergunta, Emílio, que eu acho que o professor Guido Palomba, quando eu fiz meu primeiro júri, há 36 anos atrás, ele já era psiquiatra forense. A pergunta que eu faço, qual é a consequência disso na prática? Onde vão ser tratados criminosos violentos, praticaram homicídios, estupros, crimes gravíssimos, que estão internados em locais de segurança máxima, vão para a rua? Queria ouvir o professor. Boa tarde, eu quero cumprimentar vocês, Fala só mais perto. Cumprimentar você, Emílio, todos os que estão Obrigado, presentes, professor. meu querido amigo Fernando Capês, de quem eu sou um grande admirador há muitos anos. Obrigado. Mas você faz uma pergunta, Capês, então eu vou ser cáustico. Hoje eu serei cáustico com isso que está acontecendo, porque é uma excrescência, é uma resolução que é uma excrescência, a 487, na minha concepção, ela jamais vai poder vingar, porque é uma excrescência jurídica em todos os sentidos. Então, eu vou ser cáustico a responder a sua pergunta. Para onde vão esses indivíduos, esses criminosos, portadores de periculosidade, de alta periculosidade social, com essa resolução? Eu não sei para onde eles vão, mas eles deveriam ir para a casa de quem assinou, de quem fez, de quem inventou essa excrescência. Desculpe começar assim. Boa. Bem direto. Ô doutor, eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Até onde a psiquiatria analisa a doença e a interpretação do crime? Tipo, porque hoje tem muita narrativa que fala que alguns criminosos, algumas questões são doença. Até quando, até onde a ciência explica isso? A sua pergunta é excelente. Olha, fazer. Parabéns. É excelente. Leu do roteiro. A pessoa que comete um crime e é normal mentalmente, ela tem capacidade, essa pessoa normal, que é uma pessoa, é um criminoso comum. Ele tem capacidade de entender aquilo que ele está fazendo e capacidade de não fazer se quiser, ou seja, de se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, é uma explicação psicológica. O que é uma explicação psicológica? Todas as vezes que eu posso entender psicologicamente um crime, esse crime é praticado por uma pessoa normal mentalmente. O que é compreensão psicológica? Por exemplo, eu estou sem dinheiro, eu bato a carteira de alguém. Esse indivíduo vai me delatar, o que eu faço? Eu mato ele para queimar arquivo. Eu preciso sair com a namorada, estou sem dinheiro, então eu pratico um furto ou faço um estelionato, etc. Todos esses atos, embora condenáveis jurídica e moralmente, eles são compreensíveis do ponto de vista psicológico. Agora, o crime praticado pelo doente mental, pelo louco, é um crime sem explicação psicológica. Por exemplo, eu gosto de citar os clássicos. Um dos clássicos é aquele estudante de medicina
que comprou uma metralhadora, sim, no cinema. entrou no cinema e descarregou a metralhadora. Shopping Morumbi. Não reivindicou nada, não roubou nada, não fez nenhum discurso. E ainda foi preso com a metralhadora carregada. Ou seja, se nós não dermos uma pitada de anormalidade, nós não vamos entender esse ato. Eu vou dar mais um exemplo, depois eu paro. Recentemente, cerca de 3 meses, um indivíduo entrou numa creche em Santa Catarina, salvo engano, matou 4 crianças com machadinha, pulou o muro outra vez e se entregou para a polícia. Então, esses crimes praticados por doentes mentais são todos bizarros. Então, quando você estiver diante de um crime bizarro, não tenha dúvida que esse crime foi praticado por um doente mental. Muito bom. Agora, doutor, essa questão assim, de que muita gente comete crime e já joga a culpa na loucura. Fala, não, eu tava doido, eu tava num surto. Remédio. Coloca, que nem o Sam, às vezes não toma, ele fala, não, é que eu tomei 70%. Mas assim, como que a justiça faz pra saber diferenciar o que é loucura mesmo? Porque o cara... Pra sair da prisão, fala, não, eu tava doido, eu tava maluco. Como que faz isso aí? Sua pergunta é muito boa. Olha! Seria uma simulação de loucura para tentar escapar de uma pena e pegar uma medida de segurança ou um tratamento. Isso não existe em psiquiatria forense. Para um psiquiatra forense, até com pouca formação, não muito tempo de especialização, ele logo vai descobrir que é uma simulação. Porque a simulação, ela é impossível diante de um especialista. Por que é impossível? Você pode até simular, por exemplo, alucinações e delírios. Eu estou me sentindo perseguido, né? Eu estou escutando vozes. E você conversar com o médico. Mas o corpo fala. O corpo, ele não simula. Não adianta mentir, né? Não adianta. Falar que é esquizofrênico. O olhar, né? Pelo olhar. O esquizofrênico, nesse caso, ele tem um olhar de lado, de soslaio. E assim por diante. Então, todas as doenças mentais, elas são um conjunto de sinais e de sintomas clínicos. E se você simula um, você não simula o outro, nem o outro, nem o outro, e não consegue. E dá pra derrubar, então, não dá pra... Na hora. E, doutor, você acredita na recuperação psicológica de um criminoso? Pode citar, sei lá, Suzane von Richthofen, casos mais famosos. Você acha que o cara consegue ter um tratamento psicológico e não ser mais um criminoso? Nesses casos de crimes hediondos praticados por doentes mentais, não há recuperação. Quem disser que recupera não conhece a psiquiatria forense. Por quê? É inato. A doença mental não é algo que é adquirido por uma vivência dolorosa, por um trauma, etc. Isso não existe. Quando você tem um trauma, uma vivência dolorosa, você pode ser um revoltado na vida, um neurótico, mas você não vai ser uma pessoa sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo. Você não vai delirar e não vai alucinar. Esses que são assim, eles nascem, se desenvolvem e morrem assim. Certo. E se eles praticam um delito, passou de uma determinada, vamos chamar uma faixa, ele não volta mais atrás.